que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, estamos de volta ao Estádio Olímpico João Avelange, Engenhão, dia de Flamengo e Vasco. Última rodada do primeiro turno, 4 times na expectativa de terminar esse primeiro turno como campeão simbólico na liderança do Campeonato Brasileiro. Os capitães conversando com o trio de arbitragem. Vamos então escalar os times, começando com o repórter Eric Faria, que traz o principal destaque do Flamengo antes da escalação. Alô, Eric! Oi, Luiz, boa tarde a todos. Olha, o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a cogitar até uma mudança no esquema do Flamengo, jogar com 3 atacantes, com o Negueba aberto na ponta direita, o Ronaldinho aberto na ponta esquerda, mas optou pelo tradicional esquema que o time vem jogando, com 4 homens no meio-campo. Por isso, Botinelli é o substituto de Thiago Neves, que segue fora, Luiz. O time de Ronaldinho Gaúcho está escalado desta forma. Momento que ele está retribuindo o carinho do grito de é Ronaldinho. Felipe é o goleiro número 1. Léo Moura na lateral direita, número 2. Os zagueiros de área são Alex Silva, número 44, Wellington, número 3 e Júnior César, meia dúzia. O meio de campo do Flamengo tem os seguintes jogadores: Williams, número 8, Luiz Antônio, número 38, marcando do lado esquerdo Renato Abreu, número 11, e Botinelli, número 18, encostando na dupla de ataque. Ataque que tem Ronaldinho, número 10, e David, 9. 18 gols os dois juntos fizeram no campeonato. O técnico é o Vanderlei Luxemburgo. A torcida do Flamengo é em maior número hoje aqui no Engenhão. Vamos então agora confirmar a escalação do Vasco, começando pelo destaque do repórter Marcelo Correge. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Na sexta-feira, o elenco do Vasco foi surpreendido por uma notícia. Anderson Martins, zagueiro, estava saindo do clube. No sábado, a concretização dessa negociação para o futebol do Catar. Ele vai jogar nos próximos 2 anos, tem contrato com o Al Jaiz deste país. E o Vasco não recebe nada em compensação, já que 100% dos direitos econômicos e federativos do jogador eram do Desportivo Brasil, clube da empresa Traffic. Portanto, a zaga do Vasco agora terá Dedé e Renato Silva, Luiz. Vamos rapidamente agora escalar o time do técnico do Vasco que você vê aí, o Ricardo Gomes. São esses os jogadores. Fernando Praz é o goleiro número 1. Lateral direito, Fagner, número 23. Zagueiros de área, Dedé, número 26. E Renato Silva, número 33. Na lateral esquerda, Jumar, número 18. Meio de campo do Vasco tem Rômulo, número 37. Aí, Eduardo Costa, com a número 28. Juninho, número 8. E Diego Souza, número 10. O ataque do Vasco, Éder Luiz com a 7. E Alexandro, número 9. Este é o time do técnico Ricardo Gomes. Tudo pronto aqui no Engenhão. Vai começar um grande clássico do futebol brasileiro. E esse com todas as letras. Um jogo revestido de expectativa pela importância dos dois times na tabela de classificação do campeonato, o que deixa ainda mais espetacular o jogo. Autoriza Péricles Bassols. Bola rolando, está valendo no Engenhão. Última rodada do primeiro turno. Flamengo e Vasco para você a partir de agora. Aí o Wellington já dá um chutão lá pro ataque, tentando tirar essa bola dali. Renato abriu a para de cabeça. Chega Rômulo, dá um totozinho na ponta direita buscando o Juninho, que tromba com o Júnior César. O juiz está marcando impedimento do David. Aliás, vamos confirmar a arbitragem. Péricles Bassols é o árbitro principal, tá ele aí. É do quadro especial da CBF. Os assistentes são o Daibert Pedrosa Moisés e o Luiz Muniz de Oliveira. Todo o trio da Federação Carioca, ou seja, árbitros cariocas para um clássico carioca do Campeonato Brasileiro. Exemplo do que aconteceu ontem também, né, Luiz, no Botafogo e Fluminense.
Anderson Martins, que estava emprestado para o Vasco, havia essa cláusula, podia ser negociado a qualquer momento e foi. Alex tirou dali. O Felipe ficou na dúvida dele, o Alex, um olhou para o outro, o Alex falou, quer saber? Resolvi. Aí o Fagner trabalha pelo meio com o Rômulo. Rômulo protege, vira o jogo na ponta direita para o Fagner. Fagner se manda, encostou o Renato na marcação, ele tentou o cruzamento, aparece Júnior César. Bola volta no Juninho. Juninho brigou, tentou o toque para o Éder, bateu para o gol, chute direita do gol. O Éder Luiz pegou de primeira, quase um voleio nesse toque. Que visão teve o Juninho. A bola estava dividida, ele foi para a dividida, já ajeitando para o Éder. Observe agora, o chute do Éder vai da direita do Felipe. O Júnior falava da situação de Vasco e Flamengo como protagonistas do Campeonato Brasileiro, assim, disputando o título mesmo, desde 1997, quando o campeonato tinha um regulamento diferente, eram grupos na semifinal, Vasco e Flamengo disputaram uma vaga na decisão, o Vasco levou a melhor, Edmundo, um show de bola, o Vasco foi campeão brasileiro. Aí Botinelli, do lado direito do ataque, ele trabalhou com o Ronaldinho, aí recebe o Ronaldinho, Luiz Antônio, David, de novo no Ronaldinho, veio o capitão do Flamengo, Léo Moura fez a passagem, ele tocou pro Léo, bateu, Fernando Praz, defendeu! O Ronaldinho pela direita, que não tem sido comum, a bola pro Léo Moura é sensacional, e a infiltração do Léo também, ele já chega batendo, e a nossa microcâmera mostra a defesa do Praz, a primeira grande defesa do jogo, e vem cobrança do Botinelli, levantamento, Wellington, desvio foi fraquinho do Wellington. Aí chega o Rômulo. Tentou sair jogando. A bola passa. Sobra na esquerda com o Júnior César. Uma grande chance para cada lado. E o jogo está só começando. Aí o toque do Renato Silva. A bola vai ficar do lado direito com o Dedé. Repetindo só a questão do Anderson Martins, né? O Vasco tinha um empréstimo do jogador, que pertence a um grupo de empresários. E no contrato previa que a qualquer momento ele poderia ser negociado. No Vasco ninguém gostou, obviamente, mas estava no contrato. O Vasco está se reestruturando para não passar por essa situação de ter que aceitar uma cláusula dessa. Como, por exemplo, no Flamengo não há nenhum jogador em situação parecida com a do Anderson Martins. Confirmado, viu? O Alex Silva já pediu para sair. Luiz, eu gostaria só de acrescentar uma informação a essa questão do Anderson Martins. Segundo o diretor executivo de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano, o único jogador do Vasco que tem uma situação parecida com a que tinha Anderson Martins é o Gilmar, que não tem um vínculo mais firme com o Vasco e se precisar sair, sai sem qualquer compensação financeira. O resto do grupo tem uma compensação financeira caso seja negociado. Já passamos de 12 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Lateral para o Vasco lá do lado esquerdo. Lembrando que o Corinthians é o líder do campeonato, que vai ainda a 38 pontos. E nesse caso do Corinthians, o empate basta para que o Corinthians se mantenha líder e termine o primeiro turno como primeiro colocado, como campeão simbólico. Aí o Rômulo domina, bola na direita, entrega para o Fagner. Fagner protege, fez o levantamento, Alexandre tocou de cabeça, Felipe! O Angelim estava na dividida, os jogadores do Vasco reclamaram que a bola teria resbalado na mão do Angelim. Na verdade, ela ia no cantinho. E o Felipe faz a primeira grande defesa do lado rubro-negro. Escanteio que favorece o Vasco. O jogo começa com 13 minutos. Lances de efeito, chances de gol para os dois lados. Nossa microcâmera mostrando o posicionamento aí do Léo Moura. Esse rapaz é o Léo Moura. Ali na primeira trave. Vai o Juninho na cobrança. Fez o levantamento. O Juninho toca de cabeça. Felipe! Eduardo Costa vai de novo, brigou. Impressionante a defesa do Felipe. E o Renato sai jogando e deu um drible no Juninho. Levanta lá na ponta direita para o David. Foi muito forte a tentativa do Renato. O Rômulo acertou a cabeçada quase que a queima-roupa. E livre, né, Luiz? Um erro de marcação, sobrou para o Rômulo, realmente uma ótima bola. E o David recebe do Léo Moura na direita. Ronaldinho se desmarca. Penetração do Botinelli. Ele tentou o passe, jogou muito à frente para o Botinelli. E a bola vai ficando ali com o Fagner, saiu em lateral. O camisa 10, Thiago Humberto, faz 1 para o Ceará. 0 para o Bahia no PV. E agora a devolução do Ronaldinho. O Júnior César estava adiantado. Vamos então confirmar os jogadores no banco de reservas. Começando pelo Flamengo, que é o mandante. Esses são os jogadores à disposição do técnico Vanderlei. Você vê ali o Negueba, o Diego Maurício pela ordem. Paulo Vitor, o goleiro. Fierro, meia, lateral. Luiz Felipe Muralha, que é volante. Negueba, que é atacante. Jael, que é atacante.
e Diego Maurício, que também é atacante. Lembrando que o Ronaldo Angelim já entrou. O sinal está tocando de cabeça na bola. Juninho vai para a cobrança do escanteio. Autorizado, Juninho fez o levantamento, o toque. O Dedé meio que brigou por essa bola. Ele tem uma força física que impressiona o Dedé, que você vê aí voltando. E no cruzamento ele vai brigar por essa bola, acaba realmente tocando o Rômulo e ela vai pela linha de fundo. Os reservas do Vasco da Gama são estes. À disposição do técnico Ricardo Gomes. Alessandro, que é o goleiro. Aí Márcio Careca, lateral. Alain, campeão mundial sub-20. Vitor Ramos, que é zagueiro. Bernardo, que é meia. O Elton e o Leandro, que são atacantes. A do Eduardo Costa foi até uma entrada um pouco dura por trás do adversário. O Pérez optou pela vantagem, ela não ocorreu. Ele volta como pela segunda vez nessa partida a marcar a infração inicial. Por essa câmera invertida que está lá do outro lado, a gente percebe, como disse o Wright, a entrada do Eduardo Costa. E o Flamengo tem ótimos cobradores, por sinal o jogo tem ótimos cobradores, né? Dos dois lados. O Ronaldinho é ótimo na cobrança de falta e o Renato Abreu tem aquele foguete que todos conhecem. Veja aí o Renato Abreu. Tem um gol no campeonato e foi dali, daquela posição contra o Corinthians. Renato Abreu partiu para a bola, soltou a canhota, tocou na barreira e o Fernando Praz foi lá para fazer a defesa. A gente vai rever agora. Wright, houve? Houve a falta, o Diego foi atropelado, marcada a infração e recebe o cartão amarelo agora. O Williams por reclamação. O Williams, a reclamação. Me pareceu que por reclamação. Foi sim, porque desde o momento em que o Pérez marcou a falta corretamente, ele começou a gesticular. E o Pérez já demonstrou que não está dando papo, não quer brincadeira. Foram 4 faltas cometidas pelo Flamengo, 2 pelo Vasco. A preocupação do Felipe se justifica. Afinal, o Vasco tem Juninho Pernambucano. Para muitos jogadores, eu não falo de jogadores do Brasil, não. Jogadores mundo afora, é o jogador que melhor bate na bola do futebol mundial. O Juninho Pernambucano. Você vê mais ou menos uma visão, a possível visão do Juninho. Claro que ela é mais encurtada em relação ao tamanho do canto ali. O Felipe orientou a barreira que protege o canto direito. É sempre um lance de expectativa. O Ronaldinho fala alguma coisa para o Juninho Pernambucano. Ele não toma mesmo muita distância. 23 metros da bola para a linha de gol. O Felipe está apavorado na orientação da barreira. Ele quer que os jogadores mudem de posição. Agora sim ele vai para o meio do gol. Juninho já está autorizado. Expectativa no Engenhão. Partiu Juninho! Tirou o da galera do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, atendimento e dedicação fazem nossa história. As reações do Marcelinho, do próprio Juninho. Ele foi com a cobrança. Ele bateu, só faltou, Luiz, a bola ir na direção do gol, né? Porque até o próprio Felipe entregou a Deus, porque não dava para chegar nessa bola. Tal foi a perfeição da batida. E o Felipe reclamou, recebeu um cartão amarelo por reclamação. Ele queria que o árbitro esperasse um pouco mais. E o árbitro sinalizou claramente e apitou autorizando a cobrança. Aí vai o Angelim. Eduardo Costa conseguiu tocar para o Rômulo. Ele protege, devolve no Eduardo Costa. Viu bem o Fagner. Desafoga ao lado esquerdo. Vira o jogo para o direito. Fagner toca no Diego Souza. Protegeu. Entregou para o Juninho. Juninho tem o Éder na ponta direita. Se movimenta também o Fagner. O Williams está na marcação. Juninho levou bem. Trabalha, fica de frente. Entrega para o Diego. Diego tentou o drible. A bola espirrou. Sobrou o Alexandro. Internautas que participam das nossas transmissões e mandam suas mensagens, seus vídeos. Vamos à participação desse primeiro tempo. Todo mundo curtindo o domingo de clássicos. E na direita, David recebe, Ronaldinho vai para a grande área. David levou, tentou o cruzamento. Se atirou o Gilmar. O David entendeu que a bola explodiu no braço do Gilmar. Juiz mandou seguir. E o contra-ataque do Vasco com o Diego Souza, ganhou do Léo Moura. Olha o Diego, tentou mais um drible. Levou e o juiz está marcando falta do Diego Souza. Ele não está marcando impedimento. Até o Bandeirinha marcou falta do Diego Souza. Um suposto puxão pelo ombro do Wellington. O Léo Moura também ficou reclamando que lá na dividida inicial a gente está revendo o lance do Diego no Wellington, que foi o lance que o juiz marcou a falta, Raid. Perfeito, a imagem é claríssima, nítida. Aí nessa jogada há um toque involuntário na mão, não há intenção de cometer a infração. E depois, na sequência da jogada, lá no contra-ataque, o Diego puxou o adversário
E o árbitro em cima. Bom preparo do Atlético do árbitro, em que ele saiu lá da defesa do Vasco e chegou no ataque do clube em cima da jogada. Daqui a pouquinho no nosso show do intervalo. Olha o Diego, ganhou essa bola do Wellington. O seguro. E agora é lance de cartão. O Diego Souza está dizendo que quer fazer o gol. Se ele ia fazer o gol, o zagueiro tem que ser expulso. O Wellington está expulso de campo. Um lance que pode mudar a história do clássico. O Diego roubou a bola do Wellington. Ele quis passar. E depois não há nenhuma dúvida que houve a falta. Que eu tenho que perguntar, se a expulsão está correta. Não tem nem dúvida. Isso aí é o último homem. Interceptou uma manifesta oportunidade de gol. O jogador do Vasco iria diretamente chutar junto do gol do Felipe. Muito bem expulso. Eu falei, né, que de repente aconteceria uma expulsão ou outra até o fim do jogo. Essa foi mais um comportamento técnico, né? Uma falta não tão violenta, mas a expulsão aconteceu. A verdade, Luiz, é que o Flamengo, nesse primeiro tempo, errou diversas vezes essa saída de bola, né? Essa daí, então, não tem nem o que comentar em função da infantilidade da jogada. Juninho Pernambucano. Felipe já fez grande defesa no jogo. 19,80 metros. Dá bola para a linha de gol. Juninho bate muito bem. É sempre um momento de apreensão, de expectativa. É tensão no Engenhão. Juninho para a cobrança da falta. O Felipe fez a barreira invertida, digamos assim. Ela vai proteger o canto esquerdo dele, Felipe, observe. Ele pede, inclusive, para os jogadores da barreira se dirigirem na direção do canto esquerdo dele. Ele volta lá para a trave. Você vê a concentração do Juninho. Deve estar pensando na solução que vai dar pela inversão da barreira. Juninho, um craque, partiu para a bola, cobrança na trave! E o Léo Moura recebe pela direita. E não tem zagueiro para entrar, né, Luiz? Não tem zagueiro para entrar. Vamos ver o que vai armar o Vanderlei. Levantamento do Eduardo Costa para o Diego Souza. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja que não estufa. Na cobrança do Juninho, a bola bate na trave, balança a proteção da rede e a nossa microcâmera. Bom, o Flamengo tem esse enigma agora, o que fazer? O Willian já foi para a zaga, exatamente. O Willian já foi para a zaga e o Muralha está no aquecimento aí. O Luiz Felipe Muralha pode ser que entre aí. É um volante, né? Exatamente, Eric, no lugar do Botinelli, para poder preencher o meio campo. Até porque o Botinelli estava sem função no jogo. Você vê, Luiz, que durante o jogo você falou muito pouco o nome dele, né? Ele estava numa zona morta do jogo, participando pouco do jogo, inclusive. Torcedor do Vasco se empolga com o momento. Zagueiro Wellington expulso no finzinho do primeiro tempo e por pouco que não é expulso e ainda com um gol pro Vasco, né? O Juninho bateu a bola na trave na falta. Ronaldinho dominou na ponta da chuteira. Ele cumprimenta agora o Ricardo Gomes. Legal, abriu um sorriso, o Ricardo também. Dois ídolos do Paris Saint-Germain, né? Verdade, bem lembrado. Aí o Ronaldinho tentou uma puxadinha pro Júnior César. O juiz viu e marcou, é falta que favorece o Flamengo. Só que era uma jogada de cartão amarelo. O jogador do Flamengo ia em direção à linha de fundo. O juiz entendeu que o Rômulo não merecia o cartão e não puniu o jogador do Vasco. David se posiciona. Renato Silva tá ali, olhando fixamente o baixinho. O Botinelli faz uma infiltração. O outro baixinho que é o Angelim, que tá sempre se posicionando bem. E o Ronaldinho, que sempre cobra com muito veneno. Péricles Bassol tá dizendo que não quer saber de agarra-agarra. Todos os juízes dizem isso. E vai o Ronaldinho pra bola, bateu direto. Fernando Praz joga pra escanteio. Deu uma patinadinha na hora de ir pro canto o Fernando Praz, hein? E vem escanteio pro Flamengo, vai lá Ronaldinho. Segunda trave o David. Na primeira trave o Renato Abreu. E vem Ronaldinho, às vezes ele bate pro gol. Ronaldinho bateu fechadinho, jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Santos e São Paulo 0-0. Palmeiras e Corinthians 1-1 e tem gol do São Paulo, hein? Gol de Lucas na Vila Belmiro. Santos 0, São Paulo 1. Corinthians e Palmeiras 1-1. Grêmio Internacional também 1-1. Ceará vai vencendo o Bahia por 1-0.
Esses resultados, o São Paulo vai tomando a vice-liderança do Flamengo. Vencendo o São Paulo, o Santos, e aqui o empate. O São Paulo vai indo a 37 pontos. Aí você vê o trabalho do Diego Souza do lado direito. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Reit, o trabalho do Vassols foi correto no primeiro tempo? Foi um trabalho duro, teve que desde o primeiro momento se impor em campo, conseguiu. Um detalhe ou outro de um cartão não aplicado, uma falta não marcada, mas no corpo geral, um bom trabalho. No momento em que Péricles Vassols apita, termina o primeiro tempo no Engenhão. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O nosso show do intervalo, que vai ter o Camarote Globo e outras atrações, como os gols da rodada de superclássicos pelo Brasil, começa com Eric Faria e o Marcelo Correge. Correge. Aqui ao lado do Juninho Pernambucano. Juninho, com um jogador a mais, qual é a melhor forma do Vasco aproveitar essa vantagem no segundo tempo? Continuar pressionando em cima. Sucinto, Juninho. Luiz. Vai começar o segundo tempo. De 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Tá aí o Péricles Vassols, que é o árbitro da partida. E nós temos modificações no Flamengo, né? As entradas do Negueba e do Luiz Felipe Muralha. E neste momento autoriza Péricles Vassols. Bola rolando, começa o segundo tempo. Valendo liderança do Campeonato Brasileiro. É Flamengo e Vasco para você. Como o Luiz já disse aí, entraram o Botinelli e o Negueba. Entraram o Negueba e o Muralha, saíram o Botinelli e o David. O Vasco é o mesmo. Duas substituições aí do Flamengo. E aí, Júnior? Luiz, eu acho que ele vai reforçar o meio-campo, como já era esperado, né? E vai ter no Negueba a puxada de contra-ataque na velocidade, né? O garoto tá bem, a gente já viu depois da participação na seleção sub. E acho que vai ter o Ronaldinho que participar mais do jogo, porque com um jogador a menos, esse meio vai ficar despovoado para o Flamengo. Juninho Pernambucano para o Eduardo Costa. Aí faz o levantamento lá na ponta direita para o Fagner. Ele apara de cabeça. Na ponta para o Éder. O Éder se esforçou, tentou a devolução para o Fagner. Ronaldo Angelim faz o corte. Lembrando que o Palmeiras e Corinthians estão empatando em 0 a 0. O jogo está acontecendo em Presidente Prudente. São Paulo e Santos estão 1 a 0 para o São Paulo. O jogo está rolando na Vila Belmiro. Grenal está 1 a 1. E o Ceará vai ganhando do Bahia por 1 a 0. Na direita, Fagner. Lá vem levantamento. Diego Souza dominou. Ficou de costas. Marcado pelo Williams. Devolveu para o Fagner. Alexandre levantou o braço pedindo. Vem cruzamento. A bola toca no corpo do Júnior César. E sai em escanteio que favorece o Vasco. É o quarto escanteio para o Vasco. Na partida, o Flamengo teve 3. A nossa microcâmera mostra o movimento ali do Felipe orientando os seus companheiros. E o Juninho já vai para a cobrança do escanteio. Aí a preocupação do Angelim. Os jogadores do Vasco são muito altos. Veja o levantamento. O Rômulo subiu. Dedé tocou de cabeça à direita do gol defendido pelo Felipe. 1 a 0 para o São Paulo. Vitória importantíssima nesse clássico contra o Santos na Vila. O Ronaldinho tentou ganhar. Ganhou bonito do Gilmar. Leva com categoria o Ronaldinho. Fez o drible do Eduardo Costa. O Renato dominou. Aliás, fez o giro, ganhou, se esforçou, levou para a esquerda e tentou chutar. Estava distante o Renato, faz tempo que ele não chuta e chuta tão bem. E acabou batendo errado. Em passado ele fez um. E aqui o Diego Souza bateu cruzado, Felipe, para fazer a defesa. Elton. Daqui a pouco, Elton no Vasco. A gente tá vendo que a bola saiu estranha ali, né? O Felipe não ficou com o corpo atrás da bola, não se escapa das mãos ali, é um problema. Ronaldinho pro Negueba. O Negueba buscou uma devolução, uma jogada improvável, né? Talvez fosse mais legal ele tentar o domínio e partir, né, Mas ela tá muito alta, Luiz, para ele. Ele foi no último recurso, ele tentou devolver pro Ronaldinho. A bola não foi boa. O Leão Moura faz a cobertura, apenas o lateral que favorece o Flamengo. Vai entrar o Elton, que tem sido uma substituição corriqueira, digamos assim, no Vasco, né, Correge? Isso, a saída do Alexandre, um centroavante, para a entrada do centroavante reserva, o reserva imediato do Alexandre, o 39 Elton. Aplaudido o Alexandre. O Alexandre fez gols importantes esse ano, como nas 2 partidas finais da Copa do Brasil, né? E o gol da vitória por 1 a 0 em São Januário, que deixou o Vasco muito próximo do título. E o Elton, sempre que entra, também tem feito gols importantes. São jogadores de características diferentes. O Elton costuma, às vezes, dar uma incendiada e tal. Não tem a mesma leitura de jogo, digamos assim, do Alexandre. Ele joga mais na área que o Alexandre. O Alexandre cai um pouco para os lados também, né? Ele joga mais centralizado mesmo. E o Juninho se prepara e olha. Gol do Palmeiras.
Palmeiras vira para cima do Corinthians. A notícia é ótima para os concorrentes. Aqui Juninho Pernambucano. Com 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Aí você vê o Elton. Do lado esquerdo do ataque. Está no chão. Falta do Luiz Antônio sobre ele. Ricardo Gomes aplaude a ação do time ali pelo lado esquerdo. O técnico do Vasco. Bem pertinho da jogada ali. E bola parada é sempre bola para Juninho Pernambucano. O Vasco fez alguns gols que nasceram de uma cobrança de falta do Juninho depois da volta dele. O torcida do Vasco incentiva o time. Elton vai lá para a boca do gol. Dedé também. Diego Souza na marca de pênalti. Juninho para a cobrança. Tem aquela cobrança enviesada que normalmente tem uma caída antes dela chegar no gol. Vamos ver o Juninho. Ele fez o levantamento, dúvida, saiu o Felipe. Agora vai pela linha de fundo. Escanteio para o Vasco. Cobrança do Juninho, essa descaída aí que é dificílima. O Juninho é difícil ele errar. Olha lá, ela cai bem na frente do gol. E o Luiz Antônio resvalou nela pela linha de fundo aí do escanteio. E vai ser cobrado pelo Juninho, atravessou o campo. Aí Juninho de novo na cobrança. Desta vez o Rômulo também se movimenta para a tentativa da jogada pelo alto. E vem levantamento. Subiu para tentar a cabeçada o Elton. O bandeirinha está marcando escanteio. O Elton ficou levantando o braço, que a bola teria tocado no Renato Abreu. Foi como entendeu o assistente. De novo o Juninho na cobrança. Aí levantou Renato Silva. Subiu o Rômulo. A bola volta no Éder Luiz. De pé direito. Virou lá na ponta direita para o Juninho. Que bola. Juninho dominou, fez o cruzamento. Renato Abreu a para. E a bola vai pela linha de fundo. É mais um escanteio que favorece o Vasco. O 7º. 4-3 seguidos. Juninho na cobrança. Microcâmera mostra todo o movimento. Juninho para a bola. Levantamento de cabeça. Felipe. Mais uma defesa do goleiro do Flamengo. Cabeçada me pareceu do Elton agora. Juninho na ponta direita, tentou o cruzamento. É outro escanteio para o Vasco. A cabeçada foi do Dedé. E a defesa do Felipe. E o Juninho na cobrança de mais um escanteio. Passol está agora chamando a atenção dos jogadores ali pelo agarra-agarra. Juninho Pernambucano de novo, fez o levantamento. De novo o Dedé, subiu de cabeça sobre o gol do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. E a nossa super câmera lenta mostrando todo o movimento da cabeçada do Dedé para a defesa do Felipe. Defesa acrobática, foi em cima dele, é verdade, mas foi pertinho, né? Uma defesa difícil. Aqui falta sobre o Negueba agora. Daqui a pouco o Domingão do Faustão, vamos conhecer os 2 finalistas da dança dos famosos. Domingão do Faustão, daqui a pouco, logo depois do futebol. Ô Luiz. Sim. O Ricardo Gomes, que sempre fica em pé aqui no banco de reservas, né? Na área técnica, agora sentou, virou para mim e falou que está se sentindo mal. Ele está sendo atendido pelo departamento médico do Vasco. Sempre causa uma preocupação quando o Ricardo tem essas reações. Ele teve, eu já falo, depois da cobrança da falta. Ronaldinho fez o levantamento, subiu o Williams, tentou de cabeça, a bola desviada, vai pela linha de fundo, aí escanteio. O Rômulo estava na marcação, tá ali o Ricardo Gomes, olha. Sentou ali no banco, tá tomando uma aguinha. Quando dirigiu o São Paulo, ele teve o que se chamou de leve AVC, numa linguagem popular, né? Por isso a gente fica com uma certa preocupação além do normal em relação ao Ricardo. E vem cobrança de escanteio pelo Ronaldinho. Ronaldinho fez o levantamento, Fernando Praz tirou. E a bola fica com o Juninho Pernambucano. Aí joga na ponta direita buscando o Éder. O Vasco tá rodando pouco a bola, né? Para tirar proveito desse homem a mais. Cruzamento pro Elton, chegou o Williams para tirar dali. A bola volta no meio com o Diego Souza. Negueba consegue a recuperação para o Flamengo. O Marcelo Correa está ali pertinho do banco acompanhando a reação do Ricardo Gomes. Está tudo bem, Marcelo? Ele está se sentindo muito mal e pediu para que a ambulância passe aqui para levá-lo. O departamento médico do Vasco correu para lá para chamar a ambulância logo. Está bem perto do banco aqui. E aí você vê o Diego Souza tocando para o Elton. A bola voltou, sobrou com o Juninho, limpou. O Juninho foi travado pelo Júnior César. Impressionante. O Williams tira dali. Marcelo Correa está ali muito de pertinho acompanhando esses acontecimentos com o Ricardo Gomes, repito, por conta desse pequeno acidente vascular que ele teve enquanto dirigiu o São Paulo.
que levou a ficar fora praticamente um mês do comando do time, né? A gente tem uma preocupação a mais aqui com o Ricardo Gomes, que evidentemente sabe decifrar as reações que está tendo no seu corpo. Ronaldinho, linda bola pro Léo Moura, tá impedido. Vamos ver o gol do Ceará? Tá aí o Ricardo Gomes, conversando ali com os homens do departamento médico do Vasco. Talvez ele vá sair de ambulância. Aqui o Juninho domina, fez o levantamento. Diego Souza parou de cabeça, jogou pela linha de fundo. Já temos no ponto o gol da virada do Palmeiras. Daqui a pouco, Globo, a gente se liga em você. O Ricardo está posicionado com orientação médica, você pode observar pelas imagens, na expectativa de como ele sairá do banco de reservas para a ambulância. O Marcelo Correa está muito próximo, acompanhando. Olha só o Negueba com o Fernando Praz saindo para fazer a defesa. Está acompanhando e vai, nesse momento, ser retirado pela ambulância. Agora já está pertinho do banco ali para tranquilidade nossa, né? Para ele já sair imediatamente de ambulância do campo para o atendimento, se for necessário, hospitalar. O Williams com o Diego Souza. Diego ganhou. Elton pedindo. Diego foi pra cima. Fez o drible pro pé direito. Felipe faz a defesa e a bola volta pro corte do Renato Abreu, tocando na direita pro Williams. Bom, o técnico do Vasco vai sair nesse momento. Estamos com imagens ali do Ricardo Gomes sendo levado para a ambulância. Evidente que estamos preocupados por conta do retrospecto, né, que nós temos do Ricardo. Que esteja tudo bem com o técnico do Vasco, essa figura querida por todos aqueles que militam no mundo do futebol, pela elegância, pela educação, pela ética, pela lealdade do Ricardo Gomes. Ele saiu sem conseguir se movimentar sozinho, Luiz. Está sendo carregado pelos enfermeiros da ambulância aqui. Ele estava passando muito mal mesmo e, obviamente, a organização do jogo da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro pede para que todo mundo se afaste, porque essa pressão em cima acaba piorando o atendimento e o sentimento dele. Não, certamente. A prioridade é absoluta para o atendimento do Ricardo, que agora já é uma ambulância que tem recursos, né? E será retirado nesse momento pela ambulância o Ricardo Gomes. Nós vamos continuar atentos a qualquer informação que surja e vamos trazê-la para você que está acompanhando a transmissão da TV Globo. E nesse momento é que o Alexandre, que estava aqui no banco, está passando o que está acontecendo para os jogadores do Vasco. O Felipe está sendo atendido, o Juninho, o capitão, veio aqui conversar com o Alexandre. Agora que eles estão recebendo a notícia de forma mais clara, assim, do que estava acontecendo ali no banco de reserva. Essa ambulância, inclusive, ela tem equipamentos de unidade de tratamento intensivo, o que deixa aqueles que estão acompanhando esse acontecimento com o Ricardo, todos eles mais tranquilos, né? Inclusive os familiares do Ricardo, você da família do Ricardo que tem casa, ou seja, todo o procedimento foi feito com presença de um médico e essa ambulância tem equipamentos de tratamento intensivo, ou seja, está sob cuidados médicos de forma absoluta. Isso mesmo, ele estava bem consciente quando o médico dessa ambulância chegou perto e ele mesmo passou todos os sintomas que ele estava tendo, tudo que ele estava sentindo. Até esse momento ele estava muito bem. Depois é que quando ele foi levantar do banco ele se sentiu um pouco mais fraco e não conseguiu ir sozinho para a ambulância. O Ricardo, obviamente, fica muito preocupado por causa do histórico dele, como você já disse, Luiz. E só completando, correto, o Cristóvão, que é o auxiliar do Ricardo Gomes, é que está aqui agora à beira do campo comandando o Vasco. Felipe está recuperado, o jogo que segue, 24 para 25 minutos. Juninho tentou o cruzamento. Chegou o Luiz Antônio, faz o corte, de pé esquerdo dá um chutão lá para o ataque. Claro que só tem o Ronaldinho, que estava lá atrás ajudando. E o Ronaldinho vai dar uma pressão agora no Renato Silva. O Renato faz o recuo. Fernando Praz dá um chutão lá pro ataque. Agora toca, Eduardo Costa conseguiu tocar pro Juninho, que botou no ataque, mas o Elton estava voltando. O Diego Souza certamente me pareceu ter condições, mas o Elton, que quando aparece na imagem já está em posição, né, de legal, ele estava voltando na hora da puxadinha do Juninho pernambucano. Mas na minha opinião o Diego tinha uma posição um pouco adiantada, muito pouca, e o Elton não participa. Ele sai direto, ele não está interferindo na jogada. Aí o Negueba se manda pelo lado direito. O Negueba fez o cruzamento. Leonardo Moura tocou de cabeça e a bola foi na direita do gol do Praz. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o banco mais sustentável do mundo.
Nos jogos da rodada, o Palmeiras virou, vai ganhando do Corinthians por 2-1. Isso significa que se o Flamengo vence o jogo aqui, vira primeiro. E olha o Negueba, recebeu na direita, botou na frente, chegou o Gilmar, rasga, tira dali. O Gilmar realmente é uma grata surpresa de lateral. Tá sabendo jogar, posicionamento, tecnicamente, né? Uma surpresa muito boa pro Vasco. Achou o lateral aí sem querer. Sem querer, né? Tanto que o Márcio Careca, que é da posição, tá no banco, né? Joga, em tese, um cara improvisado. Na verdade, ele nem parece ser um jogador improvisado, né? Ele é destro, joga pelo lado esquerdo, mas o posicionamento dele realmente é um posicionamento de quem conhece a posição. Eu conheço um destro que jogou do lateral esquerdo durante um período aí, uns 20 e tantos anos. É por isso que eu tô dizendo que ele tá bem posicionado, Luiz, que eu olho né? Porque para o cara que jogou na mesma posição que eu, sei mais ou menos como é a posição correta. Ronaldinho se manda pela esquerda, esconde a bola o Ronaldinho. Aí toca mais atrás buscando o Renato. Renato domina, traz pela diagonal, o Flamengo tenta se soltar um pouquinho. O Vasco tem mais posse de bola a essa altura. E o Ronaldinho devolve pro Renato. Renato protege do lado esquerdo. Faz o drible, toca no Ronaldinho, devolveu no Renato. O Renato agora pro Luiz Antônio, tem dois na marcação. Atrás no Williams, o Williams faz a bola chegar a Leonardo Moura. Negueba se movimenta pela direita. Leonardo Moura vai pra cima da marcação do Gilmar. Ele protege, toca pro Luiz Antônio. Luiz Antônio devolveu pro Léo Moura, que bolão. Na dividida, chegou o Rômulo, faz o corte. Entrega pro Gilmar, Gilmar pro Juninho. Torcedor do Flamengo parece que com essa ação ofensiva, as duas últimas aí, a partir da cabeçada do Léo Moura, acreditar um pouco mais. E agora a falta sobre o Juninho Pernambucano. O Péricles Passol tá pedindo calma, o Juninho. O Williams saiu dali que ele já tem cartão amarelo. A gente tá revendo o lance do Williams no Juninho Pernambucano. Falta sem dúvida, mas tem uma valorizada, Raid? Não tem valorizada não. O Williams deu uma pancada legal, forte, firme. Já tinha cartão amarelo, era para ter recebido o segundo cartão amarelo e consequentemente ser expulso. O Pérez deu uma acomodada. E o Juninho está sendo substituído agora, viu, Luiz? Saiu de campo com a 8, entrou o Leandro, 19. Vasco aí agora com 3 atacantes, né? É isso, entrando o Leandro. E diferentemente do que sempre acontece, ele entra no lugar do Éder, né? O Vasco vai ter 2 pontas, né? O Leandro faz bem esse papel. O Leandro tocou de cabeça para o Diego Souza. Leonardo Moura sai jogando com o Renato. Renato vira o corpo, ficou marcado. Luiz Antônio. Eduardo Costa. E a roubada de bola, Éder Luiz ficou com ela. Mandou o Éder, fez o drible, o Éder Luiz, mais um. Chega o Williams e domina. Está numa situação perigosa ali, teve sangue frio o Williams. E saiu jogando com o Muralha, que trabalha com o Léo Moura. Léo Moura tem o Ronaldinho se movimentando, ele toca a bola no Ronaldinho. Ronaldinho protege. Domina. Vai pra cima da marcação do Gilmar. Tocou no Negueba, devolve pro Ronaldinho. O Léo Moura estava impedido. Ronaldinho não tocou. Segurou, marcado por 3. E o juiz marcou a falta sobre o Ronaldinho. Perdeu até o lenço, que é uma proteção ali, olha lá. Chega o Renato Silva, arranca o lenço do Ronaldinho. Estou procurando, cadê meu lenço? Faz parte da indumentária. E cartão amarelo para o Renato Silva. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Ele reclamou, né, Zé? Ele reclamou e achou que não tinha sido o que aconteceu e o árbitro não está perdoando esse tipo de jogada. Reclamou, abriu a boca, o cartão está sendo aplicado. O Ronaldinho na cobrança da falta, olha o Angelim, tocou de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Luiz, eu estou aqui acompanhando o banco do Vasco também, né? Até porque o Marcelo Corrêa foi acompanhar o desdobramento do caso do Ricardo Gomes. E na paralisação, foi o próprio Eduardo Costa que veio aqui à beira do campo e falou: a gente está com um a mais, vamos para cima. E aí mobilizou o Cristóvão a fazer essa substituição aí do Leandro no lugar do Juninho. O Cristóvão foi um jogador de meio de campo. Tinha uma elegância para jogar, camisa 8. Cristóvão está ali respondendo pelo comando técnico do Vasco. Jogou em diversos times do futebol e na seleção brasileira, o Cristóvão. Luiz, eu acho que o maior problema desse segundo tempo para o Vasco, né, que um jogador a mais, ele não conseguiu trabalhar essa bola, virar jogadas, jogar com seus laterais, né? Com isso, inclusive, facilitou, de certo ponto, a marcação do Flamengo. Você vê que foram poucos lances de perigo. Olha o Renato abriu, recebeu na frente, dominou. Negueba passou, Ronaldinho olhou para o lado, tocou para o Negueba na esquerda. Negueba vai para a área, bateu de pé direito, para defender o Ronaldinho. Ficou irritado que ele queria a bola, queria a devolução. Esquenta o jogo no Engenhão, vale liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians está perdendo para o Palmeiras, Palmeiras 2-1. E de virada o Palmeiras. Daqui a pouco tem o segundo gol do Palmeiras. O jogo está sendo lá imprudente. Luiz. Diga.
O Ricardo Gomes está sendo atendido aqui no Centro Médico do Engenhão, neste momento, pelo Dr. Clóvis Munhoz, muito experiente, chefe do Departamento Médico do Vasco. Parece que ele vai ser removido para algum hospital, mas não há confirmação de qual hospital será o destino do Ricardo Gomes. 33.206 o público presente aqui no Engenhão. Éder Luiz domina pela ponta esquerda. Aí o Éder inverteu de lado com a entrada do Leandro. Tocou mais atrás no Gilmar. 31 minutos do segundo tempo. O jogo é tenso no Engenhão. Levantamento. Subiu Elton. Subiu Williams. Bola volta no Eduardo Costa. Briga. Em cima dele o Negueba. O Negueba domina. Faz ali dá uma ameaçada. Entregou atrás para o Renato Abreu. Júnior César. De novo no Negueba. Negueba protege ali pela meia esquerda no campo defensivo. Caiu. Juiz entendeu que não houve nada. Elton dominou. É canhoto. Bateu pro gol. Jogou sobre o gol. Nós temos aqui o gol da virada do Palmeiras. Vamos ver primeiro o lance, olha. O toque do Fagner, ganhou a jogada e o Elton finalizou. O Reit, teve falta do Fagner no Negueba ou não? Não, ele tocou a bola limpamente. Escanteio que favorece o Vasco. É mais um, o nono, 9-4 nos escanteios para o Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Fagner. Eduardo Costa, Dedé, Renato Silva, Elton, Diego Souza. Aí o Renato Silva. A jogada pelo alto do Vasco é muito forte. Levantamento. Felipe saiu e tirou dali. Bola sobra com o Leandro. Leandro domina. Enganou bem a marcação do Negueba. Levou para o pé esquerdo. Tentou o chute para o gol. Errou. Jogou à esquerda do Felipe. Globo, a gente se liga em você. Saiu o Diego Souza com a 10, entrou o Bernardo, 31. O Bernardo até com cabelo diferente, tá meio ruivo, meio loiro. Moreno, Ronaldinho vai lá para fazer a cobrança. Daí o Bernardo botou uma tinta nesse moicano aí. E vem cobrança do Ronaldinho. 38 minutos do segundo tempo, o Corinthians está perdendo. Se o Flamengo faz um gol aqui, assume a liderança do campeonato. Vai Ronaldinho para fazer a cobrança, autorizado, fez o levantamento. Fernando Praz saiu, o toque de cabeça foi do Dedé. A bola volta, sobra com o Léo Moura. Fez o levantamento, Ronaldo Angelim. O juiz está marcando impedimento do Angelim. Isso é um lance tão difícil, que está todo mundo saindo. E obviamente que quem vai atacar num dado momento muda de figura. Olha o que acontece ali na hora do... Olha como o Angelim está muito em posição legal, Raim. Posição legal, Angelim, mas... O jogador do Flamengo que está no meio está em posição irregular e gira participando da jogada. O assistente marcou o impedimento dele corretamente. Escanteio para o Vasco. 42,5. Aí lá o Bernardo para fazer a cobrança. Eduardo Costa, que também é muito alto. São vários jogadores de estatura privilegiada, como é o caso do Elton que você vê aí. E o Dedé então nesse fala, levantamento, o Elton subiu, o Felipe tirou de soco essa bola, jogou para fora da grande área. Ela volta na direita com o Bernardo, recebeu de pé direito, faz o levantamento, o Dedé vai subindo, toque de cabeça, vai sobre o gol, quem tocou foi o Rômulo. Vai lá o Ronaldinho para fazer a cobrança. O Renato Abreu está lá na segunda trave, o Williams, que é pequenininho, também vai lá para a tentativa da jogada pelo alto. O Ronaldo Angelim, vai o Ronaldinho para a cobrança da falta, subiu para fazer o corte o Elton. Luiz Antônio tocou de cabeça no vazio, quem chega é o Dedé. Vamos entrar aí na parte dos acréscimos. Luiz. Sim. Eu estava ali acompanhando de fora do Centro Médico do Engenhão a situação do Ricardo Gomes. Os filhos dele, a Carol e o Diego, entraram, conversaram com o Dr. Clóvis Munhoz e pareciam de longe um pouco mais tranquilos. A informação que a gente tem a princípio é que ele vai ser transferido para o Hospital Pasteur, que fica aqui na região do Meier, muito próximo do Engenhão. Portanto, essas são as últimas informações sobre o estado de saúde do Ricardo Gomes. 45 minutos e meio, vamos para a parte final do jogo aqui no Engenhão. 33.605 presentes no clássico desta tarde aqui no Engenhão. Este fim de semana de clássicos pelo Brasil. Fagner, levantamento, olha o Elton de calcanhar, Felipe! Mas que lance sensacional, olha o Elton. E foi de calcanhar mesmo, achei que tinha exagerado. Olha lá, é com a parte de trás do pé. E o Felipe faz uma defesaça, a bola ia no cantinho, escanteio cobrado. Dedé subiu, tocou de cabeça para trás, Júnior César tira dali. Aí a bola sobra com o Ronaldinho.
Ele, o Renato Silva. Negueba, que drible do Negueba. Agora Gilmar na marcação. Negueba passou na direita pedindo. O Luiz Antônio tocou. Luiz Antônio foi para dividida. O Flamengo perdeu o contra-ataque. O Vasco se recompõe. O Ronaldinho fica inconsolável na ponta esquerda. Terminado no PV, vitória do Vozão sobre o Bahia, 3-0. Finzinho do jogo eletrizante aqui no Engenhão. Você, torcedor do Ceará, já a gente mostra o gol que estamos devendo. Cruzamento do Fagner. Leonardo Moura tirou dali. A bola fica com o Negueba. Dá um chutão lá para a ponta esquerda. Dedé domina. Leva pela ponta como se fosse um autêntico ponteiro. Fez o cruzamento, Eduardo Costa. Sobrou com o Bernardo. Limpou, caiu, mandou seguir o Péricles Bassols. O Léo Moura estava na jogada. No Vasco. Jogadores do banco todos se levantaram, comandados pelo Juninho Pernambucano, reclamando de pênalti. Olha, Léo Moura no Bernardo. O Rádio vai falar já, porque o jogo segue aqui. E o Luiz Antônio dá um chutão, essa bola para a lateral. Já cobrado, tá aí o Bernardo. Toca mais atrás no Rômulo. Renato Silva. 47 minutos e meio. Levantou para o Elton. E o William subiu, foi empurrado pelo Elton. Um lance e se reclamou de pênalti sobre o Bernardo, que a gente vai mostrar novamente para você enquanto o Wright analisa. O Bernardo tocou a bola e depois o Léo dá uma tentativa de puxar com a perna esquerda. E aí o Bernardo já liberou, já caiu para trás e se joga. Na minha opinião, nada a marcar. No momento em que apita Péricles Bassols. O Corinthians segue líder mesmo perdendo. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Engenhão, bom público, sem gol, 0-0 Flamengo e Vasco. E nós vamos agora com o Eric Faria e o Marcelo Correge, que estão ali à beira do gramado, esperando a saída das estrelas deste Flamengo e Vasco 0-0. Eric, Marcelo. Bem, o Elton está saindo por aqui. Entrevistar o centroavante do Vasco, que entrou no segundo tempo. O Elton, apesar da vantagem, quase um gol de calcanhar, mas não saiu a vitória, apesar da vantagem numérica em campo. Por quê? Acho que pecamos um pouco ali na frente, né? Acho que algumas jogadas ali, o excesso de individualismo foi um pouco grande, né? Tinha vezes que o companheiro estava melhor colocado. A gente não fez isso, mas isso faz parte do futebol também. Agora ter tranquilidade e ver essas coisas aí para não acontecer de novo. Obrigado, Elton. Eric. O Correge tem uma última informação, viu aí, gente, sobre o Ricardo Gomes. Isso, Eric, porque o Ricardo Gomes acabou de sair do Engenhão, foi mesmo para o Hospital Pasteur, que fica muito próximo aqui do estádio, no bairro do Meier, zona norte do Rio de Janeiro, e o diagnóstico do Dr. Clóvis Munhoz é de uma isquemia leve, muito parecida com aquela que ele teve no período do São Paulo, Luiz. Muito bem, lamentavelmente se confirma esse diagnóstico, né? E tomara que fique tudo bem com o nosso Ricardo Gomes, aquela grande figura que é, pelo ser humano que é, toda a nossa torcida para o Ricardo Gomes. Agora sim, vamos ver como é que foi o jogo ontem, Flamengo e Vasco 0-0. Um Flamengo e Vasco já é um jogo tenso. Agora, um Flamengo e Vasco com possibilidades de liderança do Brasileirão, tanto para um quanto para outro, dá nisso. Era marcação dura em cima de Ronaldinho. Mas no buraquinho que apareceu na defesa... Léo Moura fez a passagem, ele tocou pro Léo, bateu, Fernando Praz, defendeu! O Vasco iniciou a partida bem preocupado. O zagueiro Renato Silva substituía um dos jogadores mais importantes do time, Anderson Martins, que deixou o clube para jogar no futebol do Catar. Mas foi o Flamengo que sofreu com a defesa. Nesse lance, Alex Silva sentiu uma dor muito forte no joelho. 3 minutos depois, deixou o campo. E Vanderlei Luxemburgo ficou bem irritado por gastar tão cedo uma substituição. Mas o pior ainda estava por vir. Wellington foi bem nesse lance. Ganhou de Diego Souza e sofreu falta. Mas... um pouco depois, com a situação aparentemente controlada, foi tentar sair jogando com o lado de fora do pé, o que teoricamente torna um passe mais bonito, porém mais difícil. E deu no que deu.
Último homem, cartão vermelho. O Flamengo perdia o segundo zagueiro ainda no primeiro tempo. Já quase deixando o campo, o Wellington só conseguia dizer: desculpa, professor, desculpa. E agora, quem vai jogar lá atrás? E não tem zagueiro para entrar, né, Luiz? Ficou então do jeito que estava até o fim do primeiro tempo. É que o goleiro Felipe estava em um dia inspiradíssimo e com sorte. Partiu pra bola, cobrança na trave! No segundo tempo, o Flamengo se defendeu como pôde. Williams, improvisado na zaga. Que agora qualquer ponto é valioso. Na cobrança de escanteio, Dedé tentou de cabeça. Na super câmera lenta, percebemos que Ronaldo Angelim usou o ombro do Elton para pegar uma carona. E ainda assim, Dedé saltou mais alto. Wagner, o levantamento, olha o Elton, de calcanhar, Felipe! E por uma pontinha de dedo, o time não terminou a rodada dividindo a liderança com o Corinthians. No último lance do jogo, Bernardo recebeu na grande área, driblou Léo Moura e foi ao chão. O árbitro não marcou pênalti. Vasco e Flamengo terminaram no 0-0 e entre as 4 primeiras colocações no Brasileirão. Apesar disso, naquele início de noite, o clima era de preocupação.